Tinho. O pastor veio até sem casaco, para não derreter. Graças a Deus, nosso último culto de ceia do ano de 2022. Amém? E nós estamos aqui. Oh, glória a Deus. Não há outro lugar melhor para estar, senão aqui na casa de Deus, na casa do Senhor. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, através da nossa vida, na nossa igreja, através da nossa igreja, nas nossas células e através das nossas células, tudo aquilo que Ele tem feito e realizado. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Esse ano de 2022, que não terminou ainda, nós temos ainda, hoje é dia 4, são pelo menos 26 dias ainda. Então, se Deus te deu uma promessa para esse ano, recebe essa. O ano não acabou ainda, tá? O ano não acabou ainda, mas já podemos agradecer a Deus por tudo que Ele fez até aqui. Já podemos dar graças a Deus por estarmos aqui, né? Colhemos frutos de semeaduras passadas e já lançamos novas sementes, que eu tenho certeza que colheremos mais à frente. Amém, irmão? Fica firme. Ontem nós tivemos encerramento. Encerramento não, porque não encerra nunca, né? Encerramento. Não sei porque que nós chamamos de encerramento, pastor Juliano. Encerramento. É uma confraternização do diaconato. O diaconato não para nunca. Não para nunca, é que nem supermercado. Não fecha nunca, não para nunca. Mas fizemos ontem uma confraternização, já para agradecer a Deus por tudo aquilo que vivemos e passamos com dificuldades. Pensa no ano difícil para o diaconato, foi esse ano, nem lembramos um pouquinho, né? Foi difícil, porque é chuva, né? Dia de chuva, culto com chuva, irmão. Você acha que é difícil para nós que viemos de casa, porque vamos vir com chuva? Mas a gente sai de casa, entra no carro, ou vem no guarda-chuva e chega aqui, entra aqui para dentro, larga o guarda-chuva molhado ali na porta e senta aqui, fica tranquilo, pode chover. O diaconato está lá fora na chuva, o culto inteiro na chuva, andando para lá e para cá, lá no carro buscando gente de guarda-chuva. Final do culto, se você prestar atenção, no dia de chuva, o diácono e a diaconisa estão com os pés encharcados, tudo molhado. Às vezes está com a roupa inteira encharcada, tudo molhado, mas alegre e feliz, porque ele não faz nada para mim nem para você. Ele está servindo Jesus. Amém? É aquilo que Deus deu para ele fazer, ele faz com alegria. É claro que nós é que somos os beneficiados, né? Quem recebe o presente é a gente. Olha aqui que mesa bonita que o diaconato fez, preparou. A ceia que está preparada. Desde ontem já estão trabalhando, o diaconato está trabalhando. Aí fizemos a confraternização, chamamos de encerramento, não sei porquê, né? Porque não parou. Ontem, no dia do encerramento, estavam preparando ceia, né? Para você ver como é que é. E hoje estamos aqui de novo. Mas se a gente olhar com atenção nos detalhezinhos, porque às vezes a gente olha só no macro, né? Ou às vezes a gente fica só olhando naquilo que não ganhou. A gente tem os nossos olhos muito fitos naquilo que não recebemos, naquilo que queríamos e não tivemos, aquilo que Deus não nos deu, aquilo que Deus não nos entregou, e nos frustramos pelo que não temos e esquecemos de agradecer por aquilo que temos, aquilo que Ele nos deu, aquilo que já temos. Nós estamos saudáveis, né? Passamos pela pandemia, estamos saudáveis, passamos por tanta coisa e estamos aí, graças a Deus. Então nós temos que agradecer ao Senhor por tudo isso. Amém? Embora nós vamos falar hoje, nessa manhã, a vida cristã, a caminhada cristã não é uma caminhada fácil. Pega a tua Bíblia, livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 7. O ventilador está soprando minha Bíblia aqui. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 7, uma palavra do coração de Deus para o nosso coração, para que a gente possa sair daqui entendendo, aprendendo e fortalecido, preparados, para que possamos também vencer na nossa caminhada cristã. Amém, irmão? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7, bem conhecido o texto que Paulo fala, no finalzinho da história, da sua história, finalzinho da sua carreira cristã. Paulo já um preso aqui,
Nesse momento ele estava preso, estava numa masmorra sozinho. E ali ele escrevia uma carta a Timóteo, dando algumas instruções, falando sobre algumas coisas, do que tinha que fazer, como quem está dando os últimos ensinamentos, alguém que está se despedindo da sua vida na terra, terminando o seu chamado. Ele já sabia. Você pode ler o livro todo, o capítulo todo, ou o livro todo, melhor ainda. Ele já se despedia, ele já sabia, ele já tinha certeza que era o seu fim aqui nessa terra, que eram os seus últimos momentos, seus últimos dias aqui nessa terra. Ele já sabia que ele seria recolhido, que depois ele foi morto, foi caluniado, foi ultrajado. Mas mesmo sozinho, doente, numa masmorra, praticamente abandonado por aqueles que estavam próximos, pelo menos, que tinham medo de Nero, tinham medo do imperador. O imperador prendeu a Paulo, e foi naquela época em que eles queimavam os cristãos em praça pública, uma perseguição muito grande nos cristãos. Nero colocou fogo na cidade e só não queimou o bairro dos cristãos. E aí eles que foram para culpabilizar os cristãos. Então ele começou uma verdadeira caça às bruxas. E é claro que o primeiro que ele buscou foi Paulo, porque Paulo era o líder. Então ele prendeu o líder para ver se acabava, se destruía, e começou a queimar aqueles que se professavam a fé cristã em praça pública. E neste cenário de mentiras, de calúnias, Paulo, ele fala inclusive que a primeira vez que ele esteve diante do tribunal, ninguém o defendeu. O povo todo ficou com medo, fugiu, estavam escondidos, ninguém apareceu para defender. Mas ele diz: mas Deus me defendeu, Deus me deu graça, Deus esteve comigo. E neste cenário de praticamente caos, neste cenário de uma aparente derrota, neste cenário em que Paulo, depois de gastar toda a sua vida andando com Deus, depois de gastar toda a sua vida servindo a Deus, depois de todas as experiências naturais e sobrenaturais que ele teve na caminhada cristã, ele escreve esse livro a Timóteo, dando ele é uma carta, na verdade. Essa carta é uma carta, ela escreve a Timóteo para dar ele algumas instruções, algumas últimas instruções. E no meio de todas as instruções, ele faz esta reflexão. Eu acredito que passou-se um filme na mente dele, e passando um filme de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou e do cenário que encontrava, ele escreveu esse texto que nós vamos ler agora, 2 Timóteo 4:7. Paulo escreve assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Amém? Pai, fala conosco nessa manhã, Espírito Santo do nosso coração. Prepara-nos, Pai, prepara-nos para que possamos sermos também vencedores. No nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Pode se assentar, meu irmão, fique tranquilo, fique em paz, fique à vontade, só não tire o sapato. Mas fique tranquilo, preste atenção naquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã, porque talvez Ele esteja nos preparando para um trabalho muito grande. Sabe, irmão, já fiz aqui uma introdução da mensagem antes mesmo de ler o texto, mas o tema da mensagem é o bom combate. O bom combate. Semana passada nós falamos de um homem de Deus, um homem que era usado por Deus, um homem que foi chamado por Deus, mas que tomou uma decisão errada, que fez uma escolha errada. Depois voltou atrás, se arrependeu, e Deus cumpriu o propósito. Hoje nós estamos falando de um outro homem de Deus, em épocas diferentes, eram momentos diferentes, mas ainda era a mesma luta, ainda era o mesmo combate, ainda era a mesma dificuldade, ou talvez para Paulo um pouco maior, porque era um tempo novo de Deus. Já Jesus havia morrido, ressuscitado, o cristianismo estava começando a ser espalhado, e Deus chamou Paulo ainda para jogar ele na fogueira, que Deus chamou Paulo para ser um pregador dos gentios. Era mais fácil pregar o evangelho aos judeus, porque os judeus já esperavam um Messias, os judeus já tinham a expectativa de um Messias, já havia uma promessa, eles viviam as suas vidas toda na esperança do Messias. Então era mais fácil alguém chegar e dizer: ó, tem o Messias e Jesus é o Messias, porque eles já aceitavam, já aguardavam o Messias. Então apenas o trabalho do evangelismo entre os judeus era convencer os judeus que Jesus era o Messias esperado. Mas Paulo foi enviado aos gentios, os gentios que não acreditavam em Deus, os gentios que não serviam a Deus, os gentios que não esperavam o Messias, aliás, os gentios que criam em outros deuses.
É por isso que um dia ele chega em uma cidade idólatra, onde tem vários altares para vários deuses. E Paulo olha todos aqueles altares e num ato de sabedoria, porque ele estava em luta, ele estava combatendo o bom combate. Ele olha para aquele povo e diz: eu vi que tem um altar ali. Eles colocaram um altar para o Deus desconhecido, porque o povo daquela cidade, ele queria atender a todos, queria servir a todos os deuses. Então eles disseram: vamos fazer um altar aqui para o Deus que nós não conhecemos. Vai que algum Deus nós não conhecemos e ele passa por aqui e não tem um altar para ele, vai ficar bravo com a gente, ele vai punir a gente. Vamos deixar um altar preparadinho. Se um dia chegar um Deus diferente, tem o altar dele aqui. Então ele tinha um altar e dizia assim: ao Deus desconhecido. E quando Paulo chega e vê aquele altar e vê aquela placa, ao Deus desconhecido, Paulo não ataca os outros deuses, mas ele fala do nosso Deus. Ele disse: eu vim em nome desse Deus desconhecido. Só que o Deus que eu vim em nome é maior do que todos esses outros, porque ele foi quem fez todas as coisas. E ali ele entrou e falou do evangelho, mas é claro que ele teve muitas dificuldades. Mas Paulo, olhando para si mesmo, na sua história de vida, ele se enxerga, ou ele enxerga o cenário que ele viveu, a vida que ele viveu, tudo que ele passou andando com Cristo. Ele vê talvez um cenário de guerra, talvez porque ele tinha uns olhos espirituais bem abertos, talvez porque Paulo tinha a exata noção do que ele estava fazendo, onde ele estava envolvido. Os olhos de Paulo não estavam apenas naquilo que era aparente, os olhos de Paulo não estavam apenas naquilo que estava acontecendo. Aliás, se nós estudarmos Paulo um pouquinho só, nós veremos que os olhos de Paulo, o que o movia, o que o impulsionava, não eram as circunstâncias de momentos, não era aquilo que aparecia, aquilo que era aparente. Paulo tinha uma visão além daquilo que era natural. Paulo, ele via e se movia pelo sobrenatural. É por isso que quando ele estava lá numa ilha e a serpente o mordeu, ele não ficou preocupado. Ele disse: não, eu não vou morrer. Mas os homens disseram: mas essa serpente ela mata muito rápido, é uma víbora. Ele disse: não, mas Deus disse que eu vou fazer uma coisa lá em Roma e eu vou ter que ir para lá, então essa serpente não vai me impedir. Ele não ficou preocupado. Ele tinha uma mentalidade de reino, ele conseguia ver além daquilo que era aparente. E talvez com esta visão de Paulo, ele olha toda a sua história enquanto ele escrevia esta última carta, e ele enxergou e comparou a sua caminhada como uma guerra, um combate. E ele disse: eu combati o bom combate, eu combati. Paulo está dizendo aqui: é uma guerra, existe uma guerra. Eu estive em guerra, eu estive no combate, eu estive na peleja. Ele disse: eu participei da peleja, eu participei de um combate. Ele disse: eu combati. E eu quero falar hoje sobre isso, sobre ser um combatente de Jesus. Em seus últimos dias, Paulo preparava-se para receber o seu galardão como bom soldado de Cristo. E então ele ensina através desta carta, dizendo: tem um combate, existe uma guerra que está sendo travada. Nós temos uma guerra para guerrear, nós temos um combate para combater. Então é preciso que nós estejamos prontos e preparados para este combate. Nós precisamos estar prontos e preparados para este enfrentamento. E eu quero falar hoje sobre isso, sobre os elementos desse combate. Que combate é esse? Quais são os elementos? Para que nós possamos estar prontos e preparados, para que possamos no dia que Deus reservou para nós, que embora ninguém quer, embora alguns não querem nem falar, pastor, não vamos nem falar de morte, bate na madeira 3 vezes, não vamos falar, como se você não falasse, ela não viesse, como se a gente ignorar, não vamos ignorar a morte, vai que ela me esquece, não vai esquecer, não adianta, é mandamento de Deus. Deus já falou: ao homem está destinado a viver uma vez só, vindo após isso o juízo, e estipulou um tempo, será 70 anos, vai morrer, do pó vieste, ao pó voltará, nós não vamos fugir disso, vai chegar o dia. Mas o que eu quero hoje falar é sobre como será este nosso último dia, como será esse tempo, ao final da nossa caminhada, ao final de toda a nossa andança aqui nessa terra, da vida cristã, de andar com Cristo. Quando nós, como Paulo, estivemos relembrando, quando nós, como Paulo, estivemos vendo, ou talvez através de Deus, o Espírito Santo trazendo no nosso coração, que sentimento teremos? O que falaremos? O que virá à nossa mente? Falaremos como Paulo, um vencedor, porque Paulo, ele fez
uma expressão de quem termina com louvor a sua carreira. Ele diz: eu combati o bom combate, agora acabei a carreira, mas eu guardei a fé. A fé está muito viva no meu coração. A fé está muito viva. E ele tinha, por isso que mesmo no último dia, Paulo ainda estava animado. Mesmo no último dia sozinho, naquela masmorra, ele escreve uma carta motivacional aos outros. Porque para ele era o fim de uma carreira, era o fim de um tempo nessa terra. Mas ele diz aqui nesse mesmo texto: mas o meu galardão, a minha coroa já está preparada. Eu vou receber hoje a coroa da justiça. Eu estou para receber a coroa da justiça. Eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate, não era um lamento, não era uma lamúria, não era uma lamentação, não, era um júbilo. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Eu sou um vencedor. Está tudo certo, está tudo bem. Mas é preciso que nós possamos também combater o bom combate. É preciso que nós estejamos atentos a este combate, porque, irmão, ele existe. Ele existe todos os dias, nós estamos neste combate. E como Paulo, como qualquer um de nós, o combate, nós não escolhemos estar ou não estar no combate. A guerra vem, a guerra acontece. Paulo não pediu para estar na masmorra, ele não buscou isso. Ele apenas cumpriu aquilo que Deus deu, porque nós temos, dentro dos elementos do combate, o primeiro que nós precisamos estar bem atentos, tem a ver com o que eu estou falando agora, é o nosso adversário. Todo combate tem um adversário, porque se não tem adversário, irmão, não tem combate. Ninguém sai lutando sozinho. Não tem luta de boxe de só um boxeador sozinho se batendo. Não tem. A luta, o combate, o embate precisa ter um adversário. E só haverá embate se houver adversário. E se tem uma coisa que nós temos, irmão, é um adversário. Um adversário que ele não espera a gente chamar. O adversário, ele é real, é impiedoso e estrategista, não aceita tréguas. Nós temos um adversário, o diabo. O diabo, nosso adversário. O diabo, aquele que quer nos levar com ele para o abismo. O diabo, aquele que quer nos levar com ele para as profundezas. O diabo, nosso adversário, ele quer acabar conosco, ele é um impiedoso, ele é um estrategista. E quando o inferno vem, quando o diabo vem, quando o adversário vem, meu irmão, não adianta a gente tentar fazer de conta que não está acontecendo nada. Não dá para disfarçar, para se fazer de desentendido. Tem gente que às vezes está lá, o adversário batendo na porta, o adversário entrando em casa, e ele diz: vou ficar quietinho, vai que ele de repente vai embora. O ladrão está entrando dentro de casa, está fazendo uma limpa na casa, eu vou ficar aqui quietinho. Não vou chamar, deixa, quem sabe ele vai embora. Ou às vezes por medo de termos este embate, porque por vezes nos pensamos estar sozinhos. Paulo disse: eu combati o bom combate. Ele disse: eu enfrentei o adversário. Eu enfrentei o adversário. Eu conquistei, eu consegui fazer aquilo que Deus me deu a fazer, embora apesar do adversário. Porque o adversário, ele quer sempre tomar aquilo que temos, ou quer impedir que façamos aquilo que temos que fazer. Sempre que a igreja avança, o inferno retrocede. Sempre que você avança, o diabo retrocede. Mas quando nós retrocedemos, então é o diabo que avança. Se a igreja retrocede, então é o adversário que avança. E nós estamos em constante batalha. Nós estamos em constante luta e precisamos saber disso. Satanás tem um alvo, o inferno tem um alvo, o inferno tem um objetivo, não é nem nos tirar da igreja mais. O objetivo do inferno hoje é talvez nos manter na igreja, mais longe de Jesus. Talvez que nós sejamos apenas frequentadores de igreja. Eu vi esse dia um pastor pregando, ele falou sobre isso. Como que a estratégia do inferno mudou. A estratégia do inferno está diferente. Satanás não está mais vindo para um embate de peito aberto como vinha antes, porque não deu certo. Vinha de peito aberto, tomava no chifre e voltava embora. Não dava certo para ele. No nome de Jesus, sai, e ele tinha que ir embora. Num combate, num enfrentamento direto, ele não tem chance. Mas ele é um estrategista. Então ele deixou de ir para o embate direto, para o confronto direto, e começou a traçar outras estratégias. Ele parou de fazer guerra contra as igrejas, mas passou a fazer guerra no nosso pensamento, tentando nos induzir
nos levar a um pensamento diferente ao pensamento bíblico, nos levar a um pensamento diferente ao pensamento do reino de Deus, para colocar em nós uma cultura que não é a cultura dos céus, mas é a cultura da terra. Então ele usa as suas ferramentas, ele usa as suas artimanhas, e ele usa a música, e usa a televisão, e usa onde ele puder ter acesso, para que possa ter acesso a nós. Ele está tentando, ele vai buscar. O inimigo, ele é um estrategista, ele é esperto, o bicho é malandro. Ele não vai vir aparecer para nós com aquela cara feia de chifrão que a gente olha na internet, né? Com os dentão, eu quero acabar com a tua vida. Não. Porque ele sabe que se ele fizer isso num dia, no outro dia, a gente está na igreja aqui o dia inteiro orando de joelho, chorando. Senhor. Uma vez um rapaz chegou para mim: pastor, eu fui, não sei não onde que ele foi lá. Uma pastora lá, como é que ele falou? Ela me revelou. Ela me revelou, pastor, ela disse que o diabo quer a minha cabeça numa bandeja, pastor. O cara me ligou desesperado, era de noite, chorando. Eu disse: cara, mas eu não sei quem é a sua pastora aí, não cabe a mim, não quero julgar ninguém, mas não precisa nem ela revelar. Está na Bíblia. O ladrão vem ensinando para matar, roubar e destruir. O diabo quer me matar, pastor, mas claro que quer. Claro que quer, é explícito. Meu irmão, olha aqui para mim. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele não é. O objetivo do inferno é nos levar à perdição com ele. O adversário é real, é verdadeiro, ele existe e está bramando como leão, a Bíblia diz, andando ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. E ele não dá tréguas. Não pense em você que agora, porque é Natal, tem luzinha bastante, o diabo está quietinho comemorando o Natal. Não acho que ele vai descansar, muito pelo contrário, agora que ele fica esperto, porque ele sabe que as luzes nos embriagam. Ele sabe que o clima mexe com a gente. Ele sabe que esse clima de Natal a gente fica mais frouxinho, a gente quer festar porque a festa nos ilude. As luzes, né, nos encantam. É bonito demais, você vai ver aquele monte de luz e muita gente, e aparentemente está todo mundo feliz, irmão. Eu não fui queria ir no parque ontem, eu não consegui. Mas eu passei na frente e estava cheio de gente. Você está numa festa grande que nem assim, está cheio de luz e um monte de gente. Você olha em volta, está todo mundo feliz. Todo mundo está feliz, está rindo, parece que é uma coisa linda. Mas na verdade, muitos que estão ali, estão disfarçando a sua angústia, estão disfarçando a sua pobreza espiritual. Muitos que estão ali são miseráveis emocionais, em busca de um momentinho só de alegria, porque não tem. Então ele nos ilude, ele nos leva, e ele, com a sua estratégia, o adversário, o diabo, ele se impõe, às vezes tentando nos atrapalhar, nos colocando um desânimo, tentando nos colocar medo, tentando nos fazer relaxar. E por vezes ele tem conseguido. É por isso que Paulo diz: eu combati o bom combate, eu venci o adversário. Ainda que ele armou contra mim, ainda que ele armou ciladas, ainda que ele tentou me desanimar, ainda que ele tentou me tirar, ainda que ele convenceu pessoas a me trair, ele convenceu pessoas a me deixar, ele convenceu pessoas pelo medo a abandonar. Ele disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Eu combati o bom combate. Irmão, o diabo, o inimigo, a Bíblia diz que ele treme diante de Deus. A coisa mais fácil que tem é mandar ele embora, irmão. Quem serve Jesus, se o diabo aparecer na tua frente, você olha bem, pode olhar no fundo do olho dele e dizer assim: aqui não, sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, vai embora em nome de Jesus. E ele tem que ir, ele vai embora, acabou a conversa. No enfrentamento direto não tem para ele. No enfrentamento direto ele perdeu. Eu lembro que estava fazendo ITQ uma época, né? Não vou contar quantos anos, não precisa isso. Essas contas a gente não precisa fazer. Mas eu estava fazendo ITQ, cansado, saía de manhã trabalhar. Primeiro ano ainda de ITQ. Saía às 6 horas de manhã de casa, trabalhava o dia inteiro, ia direto para o ITQ. Vou chegar em casa meia-noite de novo, meia-noite e meia. Ia dormir, acordava às 6 horas da manhã, trabalhava o dia inteiro. Foi um ano assim de muito investimento em tempo, em energia e força. Um ano muito, muito difícil.
que Deus me deu. E num desses dias em que eu estava lá fazendo ITQ, é claro, o inferno estava querendo me tirar. O diabo queria me fazer parar. E eu estava um dia e eu querendo me vencer no cansaço. Olha só, que infeliz. Como que o diabo, o bicho é lazarento. Aí um dia eu cheguei em casa, tomei um banho, vindo do ITQ, uma aula maravilhosa, aprendendo, crescendo em graça, crescendo em sabedoria e conhecimento, em Deus me dando, né, coisas novas. E eu cheguei em casa cansadão, tomei um banho, tomei um café, eu fui deitar na minha cama. Sabe quando você deita na cama assim, que dói todos os ossos, dói o corpo inteiro, dói até a pontinha da orelha, de cansado. Trabalhava na De Pascoal, borracheiro, montando pneu, era o início ainda do meu trabalho lá, o dia inteiro batendo marreta, montando pneu e fazendo. Cheguei e deitei na cama, quando estiquei a perna assim, doía o corpo inteiro. Eu senti que ele apareceu no meu lado. Senti a presença do inferno, do capeta do meu lado. Não sei se você já teve essa impressão. Quando ele chegou do meu lado, eu disse, agora vai. Eu não acredito. Eu fiquei brabo, irmão. Fiquei indignado, estava tão cansado. Ele disse, não acredito que você vai me incomodar. Vai tirar meu sono, Lazareno. E eu ali querendo dormir, já querendo. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu olhei, parei assim, quieto na minha cama. Fechei o olho e disse, Deus, manda um anjo aqui do táxi infeliz aí, que eu não estou bom não. Estou cansado, eu quero é dormir. E olhei e disse, quer ficar aí, capeta? Fique aí. Mas você não vai me encostar mesmo, você não pode meter a mão em mim. Não mexe em nada do que é meu. Quer ficar me vendo dormir? Fique aí. Veja como Deus dá o sono para aqueles que servem. Virei para o canto, irmão, e dormi. Acordei no outro dia, renovado pelo Espírito Santo, renovado por Deus. Levantei e fui mais uma vez. Mas ele tenta nos afligir, porque ele sabe, eu vou aqui, que uma das ferramentas, uma das estratégias do inimigo é nos causar cansaço. Uma das estratégias do inimigo é nos fazer desistir pelo cansaço. Tem um irmão que sempre fala na nossa célula ali. Às vezes a gente está enfrentando tanta batalha em casa, é batalha no trabalho, é batalha na vida da gente, no casamento, é tanta batalha estou cansado. E aí deixa o quê? Deixa de ir na igreja, que é onde não tem batalha. Deixa de ir na igreja, que é onde a gente vence as batalhas. Ele disse que ele estava pensando, eu não vou mais na igreja. E Deus falou com ele, falou assim, mas a igreja te fez algum mal? Eu falei, não. É por causa da igreja que você está cansado? Não. Então por que é da igreja que quer deixar de ir? Engraçado que sair do trabalho você não quer, porque lá no trabalho tem o salário, precisa do salário. Por que deixar de ir na igreja? Porque essa é a estratégia, nos vencer às vezes pelo cansaço. Mas vamos lá, são elementos da batalha. Primeiro, o adversário, de muito tempo que não é adversário. Segundo deles, armas e armaduras. Olha aqui, irmão, numa batalha a gente tem que estar preparado. A espada é pesada, a armadura é desconfortável, mas são elementos que nos proporcionam a chance de vitória. Sem armas e armaduras, o soldado fica extremamente indefeso. Eu tinha que fazer outra pregação só para esse tópico, porque a Bíblia diz que nós devemos usar a armadura de Deus. Revestivos, pois, com a armadura de Deus. E a Bíblia fala da espada, a palavra da verdade, a nossa espada, um instrumento de ataque e também de defesa. E nós precisamos estar prontos e preparados. Mas, irmão, é difícil, é claro que é. É pesado? É óbvio. Poxa vida, o combatente que está lá com uma espada. Esses dias eu fui lá no Paraguai, fomos em Foz do Iguaçu na convenção, e fui com um pastor, me levou lá no Paraguai, num shopping que nunca tinha ido lá, não sei nem o nome. Um monte de loja, aiada, coisa arada lá, e daí tinha um lugar que tinha umas espadas. Tinha umas espadas lá, espada de ninja, espada do tempo de atrás, como é que chama? Espadona grandona. Era uma réplica, né, das espadas. E eu olhei, eu fiquei tão curioso. Poxa, que legal, a gente vê tanto filme, né, de guerra, de luta de espada. E eu peguei uma espada daquela mão para ver. Meu Deus, irmão, o negócio é um chumbo, é um peso lazarento aquele negócio. Peguei a espada do ninja, gente, como é que os caras mexem rápido daquele jeito, esse negócio aqui? Será que era desse jeito? O cara falou, não, era assim mesmo. Só que as pessoas, por isso que elas treinavam muito, tinha que ter o braço forte, porque a espada é pesada. Para ter destreza, você tem que acostumar com o peso da espada. E as outras espadonas ainda, aquelas largonas desse tamanho, eu peguei pegar com as duas mãos, e para levantar. E como é que passa? Se eu ficar, não precisa de meia hora, 5 minutos levantando isso aqui, batendo no outro, eu já não aguento mais. Não tem, porque a espada é pesada, a armadura é desconfortável.
A armadura não é gostoso, não é algo que dá prazer. Imagina aqueles caras no calor, no suor, aquele monte de lata, um monte de ferro, pesado. É desconfortável. Quando Davi foi lutar contra Golias, a única forma, o único menino que conseguiu, porque Deus estava com ele, mas ele experimentou a armadura do rei. Colocou a armadura do rei e ficou engessado. Disse, não sei andar com esse negócio. Eu não estou preparado para andar com esse negócio. Mas quando o combate vem, quando é o momento de combate, a primeira coisa que os homens dizem, vistam as suas armaduras. Pegue a sua espada, vista a armadura de Deus. Irmãos, é uma ilusão achar que andar com Jesus, que a armadura de Deus, ou que a espada é algo confortável. Para nós não será. É por isso que orar é difícil. Por isso que jejuar é complicado, é desconfortável, O escudo da fé, para ter fé, para gerar a fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É desconfortável, tem que deixar a minha casa, tem que deixar o meu sofá, tem que vir na igreja, tem que optar, em vez de assistir um filme, vou ouvir alguém pregando uma mensagem, uma palavra que vai me fortalecer, para que eu tenha a espada na mão, para que eu esteja preparado, porque é um dos elementos do combate, é estar preparado, é estar com a armadura. Eu tenho que estar com a espada na mão, eu tenho que estar de posse da espada, a palavra de Deus, não na minha mão, não debaixo do braço, não lá na minha mesinha aberta no Salmo 91, não, mas aqui na minha mente, no meu coração, como luz para os meus pés, lâmpada para o meu caminho. É assim que é a palavra de Deus. Aí eu estou de posse da palavra. Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra. Satanás vinha, porque irmão, o inimigo também tem suas espadas. Ele às vezes ele usa a Bíblia, a palavra de Deus, para nos enganar, para nos iludir, como ele tentou enganar Jesus, tentou iludir Jesus. Mas olha aqui, irmão, não haverá um bom combate, não haverá vitória no combate para aquele que está desarmado. O cara anda em relapso. Imagina, irmão, o cara vai no combate, todo mundo com armadura, os caras com lança, com arco e flecha, com espada, e o outro vai lá só regatinha, chinelo de dedo, um calçãozinho, nem um anel para dar um soco para dentro, não nada. Não vim para o combate. Quanto tempo vai durar? Quanto tempo vai durar? Não vai vencer, vai perder, vai ser derrotado, vai ser envergonhado, será primeiramente desprezado. Não será um bom combatente, como Paulo disse, porque as armas e armaduras fazem parte da batalha, são elementos da batalha. É por isso que é importante a gente buscar a Deus, buscar a presença do Espírito Santo. Conhece, o meu povo perece porque não tem uma espada, o meu povo perece porque está desarmado, o meu povo perece, Deus disse, porque lhe falta o conhecimento, andando desarmado por aí, está sem a armadura, não tem o cinto da justiça, não tem o capacete da salvação. Se anda desarmado, vai ser vencido, vai ser derrotado. É um dos elementos do combate, que nós estejamos prontos e preparados e revestidos pela armadura dos céus, e de posse, não na nossa mão, mas na nossa mente, na nossa língua, a palavra da verdade. É a espada, é com essa espada que nós vencemos, quando nós temos o conhecimento, quando nós sabemos, quando nós conhecemos. Então a espada não está na mão, mas está aqui na minha língua. Deus vai me fará um vencedor, amém, irmão? Há ataque e defesa. A espada é um instrumento de ataque, mas também é um instrumento de defesa. Quando eu ataco, ele me defende, mas quando alguém me ataca com a própria espada, eu me defendo. Com a palavra de Deus, é com ela que eu avanço, mas é com ela também que eu me defendo das heresias, das mentiras, dos enganos do inferno, das mentiras do diabo. Quando as pessoas vêm com alguma conversa, eu disse, não, peraí, que Bíblia você... Esse dia eu tive um embate com algumas pessoas. Porque não lembro o que eles falaram. Eu falei assim, esse é o problema de vocês. Eu falei, vocês não lêem a Bíblia, vocês não conhecem, ficam vomitando as coisas que vocês pensam que é verdade. Não é a Bíblia, não é assim que a Bíblia diz. E comecei a contar o plano de salvação que Jesus fez, como é que foi. Mas é assim mesmo? É assim mesmo. Se você quiser, pega uma Bíblia e leia. Vocês não lêem, vocês nunca leram e querem discutir comigo? Pega a Bíblia e vamos ler. Venci a mentira, vencia a hipocrisia com a palavra, com a verdade, a palavra da verdade. Terceira
Elemento do bom combate, que o horário já foi, é a fadiga, cansaço. Algumas batalhas se estendem, levando-nos ao esgotamento das forças físicas e emocionais. Mas preste atenção nessa frase, ó. Não perdeu a batalha aquele que ainda não desistiu. Olha aqui, irmão. Só perde quando a gente desiste. Não está cansado, porque a fadiga vem. Às vezes a gente entra em momentos de batalha, numa guerra, são várias batalhas, pequenas batalhas. Às vezes são batalhas que parece que não vai acabar nunca mais. Momentos que não vai ter fim, parece que não tem fim, não consegue vencer. Nós estamos aqui numa batalha angustiada, a gente precisa botar o piso, precisa fazer estacionamento da igreja. Então parece que tem hora que olha assim, eu acho que não vai dar. Eu vou morrer e não vamos ver isso aí. Vou morrer e não vai dar, meu Deus. Tem batalhas que a gente entra e parece que não acaba nunca. Não vai acabar nunca. O inimigo é forte, ele está preparado, ele está com as suas estratégias prontas. E nós estamos ali resistindo, lutando, resistindo. E chega uma hora que o músculo começa a doer, começa a ficar difícil, a fadiga vem. Eu estou cansado de lutar. Olha aqui, irmão. Estar cansado de lutar não é pecado. Estar cansado de lutar não é errado. Aliás, é bem natural e bem comum. Só se cansa de lutar aquele que está lutando. Só se cansa de lutar aquele que está ainda ali, resistindo com força. Estar cansado não é pecado, não é errado. O problema é a gente desistir. Porque às vezes nós somos vencidos pelo cansaço. Desistimos de lutar. Mas a fadiga, irmão, é um dos elementos do combate. Acho que Paulo nunca esteve cansado. Olha aqui, uma vida toda entregue na caminhada cristã, servindo a Deus com fidelidade. E no final da sua história, velho e doente, sozinho numa masmorra. Paulo tinha todos os motivos para dizer: não valeu a pena. Paulo tinha todos os motivos para dizer: olha aí, o que adiantou? Talvez algumas pessoas que o abandonaram olharam para ele e falaram assim: que eu quero acabar que nem Paulo, numa masmorra, sozinho. O que adianta? Olha o que adianta. Olha o que Paulo recebeu. Porque quando nós temos a nossa visão apenas no mundo natural, nós queremos recursos, nós queremos os galardões do mundo natural. Nós buscamos só apenas a recompensa desta vida. Mas quando nós temos como Paulo os olhos na recompensa eterna, quando os nossos olhos estão em Deus, naquilo que Ele vai nos dar, as coisas desta vida não são desejáveis. Elas não nos movem, não nos desanimam, não nos frustram. Porque Paulo, ele estava de olho em um tesouro maior. Paulo estava buscando um tesouro maior, uma recompensa maior, que era maior, segundo ele, do que a sua própria vida. Porque um dia ele disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Se morrer eu ganhei, se morrer melhor ainda. Ele estava dizendo: mas enquanto Deus me dá vida eu estou lutando. Mas porque Ele vai tirar, se Ele me tirar, então eu ganhei, é lucro. Vivo para Cristo. Então o cansaço às vezes vem, principalmente quando nós olhamos à nossa volta e estamos com os nossos olhos naquilo que está aqui. Aí talvez podemos olhar para a nossa vida cristã e dizer: puxa, eu não sei se está valendo a pena ser fiel a Deus. Eu não sei se está valendo a pena eu servir Jesus, porque eu não pude ainda nem trocar meu carro. Poxa, eu estou servindo. Olha aqui, irmão, eu preciso contar essa história, eu já contei um monte de vezes. Mas um dia eu passei por isso. Estava fazendo ITQ. Porque ITQ, irmão, Deus esfola a gente. Ele tira o couro, esfola, depois põe de volta. Eu estava fazendo ITQ, servindo a Deus com fidelidade, passando por muitas provações e privações, mas me mantendo fiel a Deus, buscando a Deus. Eu estava começando uma vida de fidelidade real, porque até então era só conversa. Então eu comecei a colocar em prática aquilo que eu sabia que tinha que fazer, mas nunca fazia. Comecei a abrir mão de algumas coisas e mudar minha vida. E eu senti que eu não conseguia ir. Eu tinha sonhos, tinha vontade, eu não era nem casado, eu queria me casar. A Lisiane era exigente. Só caso se tiver uma casa com parede branca, senão não caso. Eu disse: agora ferrou, porque eu não tenho nem a tinta, quanto mais uma parede para pintar. Agora não. E fui ficando angustiado. E fui orando, disse: Deus, me ajuda.
E a minha expectativa era o quê, irmão? Meu trabalho, um emprego melhor, um salário maior, sei lá. Eu queria. E eu não ia. Um dia eu estava lá na loja e tinha um cara que era um endemoniado. O cara era um endemoniado. Ele zombava de mim, ele ria de mim. E eu servindo a Deus com fidelidade. Ele me chamava de irmão aleluia. O cara era um capetado. E quando ele chegou na loja aquele dia, ele veio com uma moto 0 quilômetro. Ele já tinha o carro dele. E agora entrou com a moto 0 quilômetro. E quando eu vi ele com a moto 0 quilômetro, irmão, não é todos os crentes, mas eu era daquele crente que sentia inveja. Sei que a maioria dos crentes não sente, né? Mas eu sentia. A hora que ele entrou com aquela motinha 0 quilômetro, deu uma facada no meu coração. Era de manhã, ele chegou cedinho, o dia inteiro. Eu baixei minha cabeça, eu senti e veio na minha mente. Olha aí, ó, o que adianta? Mas olha, eu escutei. Olha aí, ó, o que adianta? E eu fiquei o dia inteiro frustrado, decepcionado. E eu só vi uma coisa na minha cabeça: o que adianta, Deus? Eu estou sendo justo. Olha aí, o endemoniado tem o carro e de moto nova. E eu andando a pé aí, eu sem nada, mais quebrado que arroz de terceira, trabalhando e o dia inteiro. O dia inteiro assim, olha aí, Deus, o que adianta? E revoltado, e nervoso, e frustrado, e bravo, e fui pro ITQ do mesmo jeito, e não prestei atenção na aula, que eu já pensava, vou parar com tudo, e estava angustiado. E cheguei em casa, meia-noite, cansado, tomei banho, tomei um café, e a minha mãe chegou do meu lado: filho, eu fiquei, mãe. Ela falou assim: vamos fazer uma oração? Porque minha mãe, de vez em quando, né? Ela era assim. Quando a gente levantava para dormir, ela disse: vamos orar. Mas não estava até agora aqui fazendo nada. Ah, mas ninguém falou nada. Mas nem a senhora. Vamos orar? Eu falei: mãe. Eu olhei para ela: mãe, não vou, mãe. Estou cansado. Eu acho que ela percebeu, né? Estou cansado, mãe, estou cansado e vou dormir. Amanhã tem que acordar cedo. Eu vou orar ali na cama mesmo sozinho. Então, não, mas vamos fazer oração rapidinho. Ela falou assim. Eu falei: não, mãe, não quero. Não, mas é bem rapidinho. Deus, tá bom, mãe, mas bem rapidinho. E eu que vou orar, porque eu sabia que se ela começasse a orar, não para mais, né? E eu vou orar. Falei: então vai orar. E sentei do lado dela assim, ela pegou a Bíblia: então leia uma coisinha da Bíblia aí. Eu falei: não, mãe, era só para orar, agora já veio com a Bíblia para ler. Eu não quero ler, mãe, não quero orar, vamos orar. Uma vez que eu estou com sono, quando eu fico nervoso, irritado. Quero dormir, mãe. E ela: não, mas leia só uma coisa bem rapidinho, só leia qualquer coisinha. Eu falei: não, mãe, não quero ler nada, não quero ir embora, quero dormir. Ela falou: não, mas leia aí. Eu peguei a Bíblia brava e falei assim: meu Deus, porque a mãe é mãe, né? Como é que a gente vai brigar com mãe, né? Minha mãe, não dá para brigar com ela quebra os dentes da gente. Mas não, foi por respeito mesmo. E ela: leia aí. Eu peguei a Bíblia e abri. Vou ler aqui então. E comecei a ler aqui, ó. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram arco para derrubarem o pobre e o necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não será envergonhado nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão.
O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Eu tenho mais aqui, não vou ler tudo aqui, depois você pode ler. E quando eu comecei a ler, já no primeiro aqui, né? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Aí Deus renovou a minha força. E então eu comecei a chorar. E eu não sei quanto tempo nós oramos, eu e a minha mãe, mas naquele dia Deus me renovou. Eu estava cansado de ser justo. Eu estava cansado de ser verdadeiro. Eu estava cansado de fazer o que era certo. Porque parecia que os ímpios é que prosperavam. Parecia que os que faziam mal é que se davam bem. Só se dava bem aquele que era malandro. O malandro é que se dava bem. E eu caminhava na justiça, e a minha justiça não aparecia. E Deus, naquele dia, Ele falou: não tenhas inveja. Os dias passaram, outro dia mesmo o rapaz veio pedir oração para mim, chorando. Eu orei por ele, pude abençoar a vida dele também. Mas a fadiga, o cansaço físico, o cansaço emocional, é um dos elementos do combate. Paulo teve todos os elementos. E o último elemento é a dor e a angústia, a dor do músculo exaurido e da ferida aberta, e a angústia da incerteza da vitória. Tem dor, tem angústia, tem medo, tem fadiga, armas e armaduras, o suor, o sangue, feridas abertas talvez. Mas o mais importante é que nós temos o Senhor dos exércitos do nosso lado, o Rei dos exércitos, aquele que nos garante a vitória. E é importante dizer que vale a pena ser fiel, vale a pena permanecer, vale a pena estar com Deus, mas precisamos estar preparados para o dia do combate. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém, irmão? Fica em pé em nome de Jesus.